Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen contra o gênio Danil Dubov, o novo Mikhail Tal, o novo Vasily Ivanchuk, né? A gente fala isso porque o Danil Dubov tem um estilo bem criativo mesmo, bem tático. Ainda falta uma certa experiência pra gente realmente falar em Mikhail Tal, né? Falar ali em Ivanchuk, mas é um menino que com certeza tá indo nessa direção, é um xadrez bonito de ver. E a gente tem esses dois gigantes aqui, partida que aconteceu hoje no Gold Money Asian Rapid, aqui nas etapas preliminares, um torneio aí do circuito Champion Chess Tour. Vamos dar uma olhada então, Magnus Carlsen aqui abre com o peão do rei E4 e aqui E5 pelo Dubov. Temos cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, Magnus Carlsen vai para a abertura espanhola, o Rui Lopes. Cavalo em F6 pelo Dubov, vai para a defesa Berlim já atacando o peão central. Muitos jogadores aqui fazem roque, vai para cavalo por E4 e tudo mais, tá na moda, né? Mas o Magnus Carlsen não, ele não é de modismos, ele segue agora com D3, simplesmente protegendo o peão central. E agora bispo C5 aqui pelo Dubov. Temos bispo por C6, D por C6 e dama em E2. Essa foi a escolha então da continuação aqui do Magnus Carlsen. Já abdicou do par de bispos, né? Jogou o bispo pelo cavalo aí, deixou o Danil Dubov com os dois bispos e vai jogar com os dois cavalos e bispo contra dois bispos e cavalo aqui, o Magnus Carlsen contra o Dubov. Dama D6 foi jogado pelo Dubov, trazendo uma proteção aqui para o peão central. A3 pelo Carlsen, A5 pelo Dubov, evitando a expansão aqui com B4. E agora bispo em E3 propondo trocas. Bispo por E3, dama por E3 e roque. O Dubov coloca o rei em segurança. Cavalo de bem em D2, desenvolvendo bispo em E6. E agora cavalo aqui em G5. Olha que interessante esse lance aqui do Magnus Carlsen. De cara aqui, a gente tá no lance 11, o Magnus Carlsen tem que começar a se impor, né? Ele gosta de começar a se impor na posição para não deixar o Danil Dubov começar a gostar do jogo. Então cavalo G5 já incomoda o bispo aqui de casas claras, bispo D7 foi jogado colocando o bispo segurança e agora o Carlsen ganhou a casa de C4 aqui pro cavalo. Olha como ele começa a gostar aqui da posição. Cavalo C4 atacando a dama vai para E7 e agora aqui vários lances são possíveis, a gente comentou durante a live, né? O canal Xadrez Brasil tá cobrindo aí esse torneio todos os dias às 8 horas da manhã. E aqui então, dama em G3 a gente comentou que seria uma possibilidade, ou seja, atacar aqui o alvo de E5. E o Carlsen vai para o simples aqui, cavalo em F3 atacando em E5. Cavalo G4 foi jogado atacando a dama, dama em D2 e agora A4, esse lance é muito interessante. O que está acontecendo aqui na posição para a gente entender esse lance, né? Dama D2, existe um ataque agora aqui em A5, o peão está atacado duas vezes, mas mais do que isso, né? Aqui o Magnus Carlsen quer jogar aqui o lance H3 também em algum momento e expulsar o cavalo daqui para capturar o peão central, né? E como é que o Danil Dubov então vai reagir a ambas essas ameaças, né? Então o Dubov segue aqui com A4, você fala, mas e agora? H3 vai cutucar o cavalo daí. O Carlsen segue com H3 e agora o que fazer? Né? O cavalo tá atacado, se o cavalo sair daí tá caindo o peão no centro, o Dubov tem tudo sob controle. B5 aqui contra-atacando agora um dos ofensores aqui do peão de E5. Temos H por G4, B por C4 recuperando peça. E aqui o Carlsen segue com dama C3, olha só que interessante a continuação do Carlsen, pressionando pontos importantes aqui da posição. Temos torre de F em 8 pelo Dubov, dama por C4, bispo por G4, dama por C6, ficando com um peão a mais. E aqui torre de A em B8, Dubov bota pressão na coluna B. Torre em B1 protegendo aqui. Aqui teve um inscrito que falou, não pode dar grande roque aí? Né? E de fato pode, olha que curioso isso. Na hora eu falei, puxa, mas cuidado, isso aqui é suicídio, né? Mas você faz esse lance, o Stockfish não acha ruim não. Agora, haja valentia aqui para fazer o lance grande rock nessa posição, né? Com a torre aqui atirando na coluna B e tudo mais. No entanto aí, olha aí, um inscrito bastante criativo aí fez essa sugestão e tava certo, hein? Pode jogar sim, mas... precisa ter coragem. Aqui torre B1 foi jogado pelo Carlsen, bispo D7 atacando a dama e protegendo o peão aqui de A4. E agora a dama por C7, o Magnus Carlsen malucão aí, vai capturando, fica com dois peões a mais. No entanto agora abriu aí a coluna C, bastante perigoso, né? Aqui muito sólido seria simplesmente dama C3, mantendo a pressão em E5. O Carlsen garantindo um peão a mais, né? Bem sólido, garantindo um peão a mais. O Carlsen prefere aqui ir para os ataques. Torre de bem C8 atacando a dama em A7. Agora torre por C2, a torre entrando na sétima com algum contrajogo aqui pro Dubov. Roque pelo Magnus Carlsen finalmente, torre de E em C8 e agora cavalo por E5. Torre de E em C8 foi um erro aqui do Danil Dubov, né? Aqui ele ignorou completamente o tema da dama sobrecarregada. Ele tirou uma defesa aqui do peão e a dama ficou sobrecarregada, né? Aqui um lance como dama D6
estaria perfeitamente ok aqui pro Danil Dubov. A torre fica protegendo aqui o peão, a dama protegendo o bispo e vai embora, né? Torre em C8, um erro aqui pelo Danil Dubov. E o Magnus Carlsen castiga imediatamente aqui com um cavalo por E5, olha que legal, né? Então aqui, aproveitando que a dama tá sobrecarregada na posição. Torre de 2 em C7, aqui o Danil Dubov não vai deixar as coisas simples. Agora a dama tá atacada, o cavalo tá atacado e a dama tem que continuar protegendo o cavalo. Será que dá pra jogar dama 5? Não dá pra jogar dama 5 por conta de torre C5, aqui atacaria a dama e atacaria o cavalo ao mesmo tempo. Então dama D4, o único lance aqui foi jogado pelo Magnus Carlsen, protegendo o cavalo. E aqui bispo B5 pelo Danil Dubov. Temos torre de F em D1 e agora torre D8 pelo Dubov. Olha aí, atacando a dama, atacando o cavalo. E agora, será que dá pra salvar, Magnus Carlsen? Como é que você vai fazer? Porque a dama tá atacada, como é que a dama vai continuar defendendo o cavalo? E agora Magnus Carlsen vai abandonar, será? O Magnus Carlsen segue aqui com dama B6, o que tá acontecendo? Tá caindo o cavalo? Dama por E5 imediatamente aqui pelo Danil Dubov, mas agora D4. Esse é o Magnus Carlsen, tudo sob controle. Mais uma vez o tema das damas sobrecarregada aqui, tentando proteger todo mundo. Olha aqui na posição. Depois desse lance D4, então, não tem jeito, a dama vai ter que se distanciar aqui de uma dessas peças. Por isso o Dubov segue com dama em E7 e agora dama por B5 recuperando a peça. Dama por E4, o Danil Dubov captura um peão, dama por A4, o Magnus Carlsen fala eu também capturo. E agora então o peão central está muito bem protegido e o Carlsen tem 2 peões passados na coluna, nas colunas A e B, na ala da dama aqui. Perigosa posição pro Dubov, e H5 foi jogado aqui pelo Danil Dubov, evitando qualquer problema de checkmate na fileira do fundo e já também saindo com ataque na ala do rei. Torre 1 pelo Magnus Carlsen, olha que lance interessante aqui, abdicando do peão central para tentar trocar aqui as damas e ir para um final com esses peões passados e conectados. O Dubov não aceita não, segue com dama em F5 e agora a torre de bem C1 propondo trocas, torre de C em D7, aumentando a pressão no peão central e aqui torre C5 perseguindo a dama do Dubov. Dama G4, dama D1, mais uma vez o Magnus Carlsen quer trocar peças, aí quer trocar as damas e seguir para o final. E aqui então torre por D4, Danil Dubov aceita. Dama por G4, H por G4 e aqui a gente tem esse final, então Magnus Carlsen com um peão a mais. No entanto são 2 peões passados e conectados aqui nas colunas A e B. Vamos ver esse final! Aqui o Magnus Carlsen segue com torre de E em C1, olha que legal esse lance aqui exclama, né? Qual que é a ideia aqui do Carlsen? O Magnus Carlsen quer jogar a torre aqui em C8, ele quer trocar essas torres, ficar com uma torre aqui apoiando o peão da coluna B e depois ir disparando esses peões, né? Vai disparando aqui, um vai apoiando o outro e esses peões são imparáveis. O Danil Dubov sabe disso, ele evita agora com rei H7, evitando as trocas. E agora B4, Magnus Carlsen sai disparando com os peões. Torre em A8, batendo no peão atrasado. Aqui de A3, torre de 5 em C3, protegendo. E aqui torre D2, passando a torre aqui na sétima e também possibilitando atacar o peão lá de A3. E nessa posição, Magnus Carlsen tem 2 minutos e meio e ele gasta 2 minutos dos 2 minutos e meio para pensar nessa posição. Lembrando que tem 10 segundos de acréscimo a cada lance. E o Magnus Carlsen pensa e faz aqui o lance torre B3. Talvez a ideia seja apoiar aqui a defesa do peão de A3 jogando torre de C em C3, né? Talvez essa seja uma possível explicação. No entanto, estudos mostram aqui que é um final extremamente complicado e só há uma maneira de forçar uma vitória nessa posição, que é o lance F3 aqui, mas está fora do escopo aqui do vídeo explicar um final extremamente complexo, mas para quem quiser mais detalhes está aqui na descrição do vídeo o link aí da análise do estudo, tá bom? F3 é a única maneira de forçar a vitória aqui. É complicado esse final. Torre B3 aqui pelo Magnus Carlsen, temos aqui torre em A2 pelo Dubov, B5 avançando com o peão aqui o Carlsen e um lance estranhíssimo agora pelo Dubov. Eu te pergunto, o que você jogaria nessa posição de negras? O que você jogaria? É esse mesmo, não precisa encontrar outro mais difícil não, é esse mesmo, tá? É torre por A3, né? Qualquer torre aqui por A3, eu também jogaria isso, né? Aliás, qualquer um de nós, né, capivaras e tudo, jogaríamos esse lance, né? E aqui o Dubov vai para um lance completamente estranho na posição. Torre 8, é inacreditável esse lance aqui, perdendo um tempo, tirando aqui a pressão nos peões passados. Vai para esse lance completamente esquisito, torre 8. Eu não sei se a ideia dele era tentar ir pra cima dos peões que dá cheque perpétuo. Talvez seja alguma coisa por aí. Tava mal no tempo já o Dubov. O Magnus Carlsen não quer nem saber. Segue agora com B6. Temos aqui G3 pelo Dubov. Tentando confundir aí o Magnus Carlsen, né? Tentando confundir aí o Carlsen.
E aqui realmente, olha só, né? Existem, claro, seus perigos. O Magnus Carlsen não jogou F por G3, né? Mas se ele tivesse jogado torre de E em E2, aqui garante o empate para as negras, né? Então interessante aqui, mesmo depois de B7, você simplesmente vai ficar dando cheque para sempre aí nesse rei, né? Então é interessante a ideia do Dubov com torre 8, né? É um blefe, vamos falar assim, né? Uma jogada estranha. Aqui, torre por A3, com certeza daria para segurar aqui o empate, né? Com muita luta, né? Mas as pretas poderiam lutar pelo empate. Torre 8 é um blefe, joga assim, ó. Ou pode dar certo ou vou perder aqui de cara, né? B6 foi jogado G3, então aqui pelo Dubov. E até que não foi tão ruim não. O Magnus Carlsen aqui faz torre por G3, que não é o lance mais preciso aqui da posição. E até permite um contra-jogo aqui agora pro Dubov. Torre B2, deu certo aí o blefe dele por enquanto, né? Aqui ao invés de capturar com a torre, simplesmente B7 já garante uma posição vencedora aqui para as brancas. Mas o Carlsen também, com pouco tempo no relógio, não quis dar nenhuma chance de contra-jogo aqui pro Dubov, né? Aqui, por exemplo, depois de G por F2, rei em F1, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Depois de torre B8, por exemplo, torre C8 aqui, e as brancas estão ganhas, completamente ganhas. Torre por A3 seria uma possibilidade, torre por A3, torre por B7, teria que jogar com uma torre a menos aqui o Dubov, né? Mas aqui o Magnus Carlsen faz torre por G3 e agora o Dubov deu certo o blefe dele. Torre B2, agora indo pra cima do peão passado. Temos torre C7 aqui pelo Carlsen, torre por B6, torre por F7. De qualquer maneira, o Carlsen falou o seguinte: pô, vou jogar um final aqui com 2 peões a mais, tá bom demais, né? Torre E1, cheque, é vencedor de qualquer maneira. Rei H2, torre H6, cheque aqui pelo Dubov. Torre H3 pelo Carlsen, torre A1 indo atrás do peão. Torre A7 protegendo e agora torre A2 pressionando o peão aqui de F. F3 protegendo o peão, torre por H3, rei por H3 e aqui rei H6. E a gente tem esse final aqui, o Carlsen com 2 peões a mais. Vamos lá, Carlsen. G3 foi jogado G6. Rei G4, torre C2, temos A4, torre C4, cheque, F4 cobrindo o cheque, torre C3, A5 disparando com o peão passado, torre C5, A6 avançando G5, e depois de torre A8, simplesmente aqui pelo Magnus Carlsen, no lance 56, Daniel Dubov abandona aqui a partida, vitória aqui de Magnus Carlsen. Que bela partida, né? Que bela partida. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui de fato, olha que bonito, né? Aqui se as pretas capturam o peão, vamos supor, trocam aqui o peão, continua jogando, sei lá, vou jogar um torre A5 aqui e levar um A7. Beleza, o rei teria que ir para G7 para não permitir aqui cheque de torre, promovendo o peão na sequência. Então o rei tem que ficar na segunda horizontal segurando os cheques de torre. Como é que você vence esse final? F5 seria uma possibilidade. Ah, eu vou manter a torre aqui, vou dar cheque aqui, ó. Torre A4 cheque, rei G5 e agora eu vou segurar aqui com torre A6. Aqui você joga F6 de qualquer maneira, olha que instrutivo aqui esse final, né? E aí depois aqui de rei F7, aí você passa assim a torre para H8, olha que bonito. E não tem torre aqui por A7 por conta de torre H7, dando espeto aqui. Bonito, né? Instrutivo aqui esse final. Por isso que depois de simplesmente torre A8 aqui pelo Magnus Carlsen, Daniel Dubov abandona aqui a partida. Que vitória aqui de Magnus Carlsen. A gente vê aqui no relatório 97% de precisão para o Carlsen, 94,2% de precisão para o Dubov. Foi bem até o Dubov, né? Segurou aí, ó. Ainda conseguiu aqui sobreviver ao Magnus Carlsen, deu uma enrolada, né? Conseguiu até quase igualar aqui, mas de repente, de fato, perdeu a mão. Torre 8, pessoal. Torre 8 perdeu a mão. Vamos ver aquela outra variante torre por peão? Vamos lá. Aqui se você faz simplesmente qualquer torre aqui por A3, aqui depois de torre por A3, dá para jogar torre B1 aqui o Carlsen, rei G6 aqui as pretas podem jogar, B6 avançando, torre A8 para parar o peão, rei H2 por exemplo, torre B8, rei G3, aqui rei F5 segura, torre B5 cheque, rei E6, rei pro G4, sim, as brancas terão um peão a mais. No entanto, aqui elas não conseguem forçar a mão. O rei está muito bem controlando aqui o rei adversário para não invadir a posição e a torre está controlando o peão passado. Dá para empatar. Por exemplo, rei D6, rei F4, torre B7, torre B3, rei C6 encostando no peão, rei E5. Aqui nada de capturar peão, senão o rei vai entrar aqui em D6 e vai acabar a partida. Então joga um torre E7, cheque, sai daí com rei, rei D4, torre D7, cheque, rei E4, torre E7, cheque, rei F4 e a torre volta para B7. E se mantiver uma estrutura assim, consegue empatar. Dá pra tentar enrolar alguma coisa mais aqui? Por exemplo, rei E5, torre E7, rei D4, torre D7, rei E4, torre E7, rei F5, torre volta para B7 e tentar alguma coisa assim, torre C3. Aqui não é indicado capturar o peão, simplesmente torre G3 pode ir para um final vencedor. Então rei D6, por exemplo, torre D3, rei C5, torre G3 e aqui rei D6, torre por G7, rei E7. E esse final é empatado. Como assim é empatado? Tem 2 peões a mais aí as brancas? É empatado, aqui o rei está protegendo em F7, o peão de B6 não tem mais defesa.
Então seria uma possibilidade aí de defesa pro Dubov, né? Mas de fato, assim, ele não precisava ter calculado tudo isso. Mas aqui acho que a única chance mesmo é capturar esse peão e depois tentar parar o outro, né? E aqui é inacreditável mesmo. Esse lance torre 8 do Dubov tentou enrolar o Carlsen. Foi legal essa ideia, né? Podia ter dado certo aqui. O peão toma torre 2, ele ia conseguir um empate aí sem esforço, né? Mas aqui ele realmente arriscou demais. E o Magnus Carlsen aí com 2 peões a mais não teve dificuldades de converter aí esse final numa vitória. Beleza, é isso, pessoal. Se você gostou aí desse vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu like, você com certeza vai estar ajudando o canal. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.